Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou estar falando sobre legendas dentro do DaVinci Resolve, né? Inclusive legendas SRT, que é um formato que costuma dar um pouco de problema em outros softwares, seja para puxar essas legendas, seja para exportar essas legendas. Então eu vou ensinar como é que você puxa ela, como é que você exporta e como é que você customiza ela dentro do DaVinci. E também vou estar dando algumas dicas para que você possa criar uma legenda um pouco mais efetiva, né? Para que quem esteja assistindo o seu vídeo leia de forma confortável, tá? Então vamos lá. Aqui no DaVinci eu puxei um vídeo simples, aleatório. E para a gente começar a trabalhar com legenda, a gente vai criar a nossa timeline. Criando a nossa timeline, a gente precisa se atentar a algumas coisas, tá? Vou criar uma timeline padrão aqui, né, em 23,97, que é o do meu vídeo, que é o que eu quero exportar. E a gente precisa se ligar muito nessa questão do código de tempo, tá? É sempre bom colocar 0 aqui, porque isso pode interferir depois no timecode da sua legenda, inclusive, tá? Então bota sempre 0 aqui. Ok, vou puxar o meu vídeo para cá e a partir daqui eu vou começar a trabalhar com legenda. Para trabalhar com a legenda, eu preciso criar uma track de legenda aqui na minha timeline. Então eu vou vir com o botão direito aqui e vou adicionar uma trilha de legenda. A partir de agora eu tenho uma trilha de legenda. Você trabalha com uma track separada só para legenda. A janela de títulos é outra, ela é a mesma de vídeo, você pode colocar vídeo em cima, mas a janela de legenda ela é separada. Então eu criei uma track de legenda, você pode nomear, por exemplo, PT, você pode criar outras, né, português, inglês, você vai entender o que eu estou falando. E para criar uma legenda eu vou clicar aqui, ele vai me dar essa opção que tem duas abas, Caption e Style, e eu vou clicar aqui. Antes eu vou vir aqui na minha primeira fala. Aqui. E vou clicar em criar a audiodescrição. Ok. Você tá doido, Vânia? Você vai matar essa criança? Beleza. A partir daqui eu criei a minha primeira legenda, tá? E eu posso digitar aqui. Você tá doida, Vânia? Você vai matar essa criança? Ok, criei minha primeira legenda. Você tá doido, Vânia? Você vai matar essa criança? Para eu continuar criando a minha legenda, eu posso simplesmente clicar com o botão aqui, o Alt ou Option, né? Clicar, segurar e arrastar. E aí ele vai criar uma nova legenda aqui, tá? Mas eu vou apagar por enquanto. Eu posso, tanto faz, configurar a minha legenda antes ou configurar o estilo dela depois. Porque a maneira como o DaVinci interpreta uma legenda é como uma track inteira. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias legendas. Por exemplo, para eu configurar essa track inteira, o que é interessante, eu vou vir aqui em Style e vou configurar a legenda da melhor maneira possível, o que eu quiser. Então, por exemplo, vou botar um estilo de fonte aqui que eu costumo utilizar. Ok, ele vai para todos. E aí, se eu tiver uma legenda específica que ela é exceção, e por exemplo, digamos que aqui tem um outro texto no meio, eu quero subir essa legenda, eu vou ter que clicar aqui, vou vir em Caption e vou mudar aqui, ó, tá vendo a estilização? Vou desabilitar, porque a partir daí eu vou trabalhar nessa legenda de forma única, só nela, as outras vão continuar do mesmo jeito. Essa legenda vai ser exceção, beleza? Mas eu não quero fazer isso, eu vou continuar, inclusive vou apagar essa. Então, para você pode fazer toda a configuração da sua legenda aqui em Style, tá vendo? Você vai vir aqui, coloca a sua fonte, coloca o tamanho, se você quer sombreado, o estilo da sua fonte mesmo. E aqui você vai trabalhar os timecodes dessas fontes e você vai escrever. Para fazer legenda, é basicamente isso. Não tem muito segredo dentro do DaVinci Resolve. Aqui a gente criou uma legenda do nada, tá? Se você quiser puxar uma legenda que já existe, você também consegue, inclusive uma legenda SRT. Você vai vir aqui na sua janela de mídias, vai clicar com o botão direito e vai encontrar a opção Importar Legendas. Vai selecionar a legenda que você quer, ela vai ser criada aqui.
E aí você vai na primeira fala, por exemplo, alguém criou a legenda separada do seu vídeo, você vai, por exemplo, conferir e ajustar algumas coisas só. Você vai na sua primeira fala, onde tem um ponto de legenda, e vai puxar essa legenda para cá. E aí ele vai criar todos as legendas, né, separadas, começando daquele momento. E aí você vai conseguir fazer tudo aquilo que eu já tinha falado. Criar, modificar o estilo, né? Então, é basicamente isso. Para a gente exportar essa legenda, ó, Você tá doido? eu vou configurar ela aqui rapidinho. A gente tem algumas maneiras de trabalhar com essa legenda. Vou clicar aqui. Beleza. A gente tem algumas maneiras de trabalhar com essa legenda quando a gente for exportar. A gente pode exportar ela direto daqui, clicando com o botão direito e exportar essa legenda, tá? Eu vou escolher o lugar que eu posso exportar. Eu posso exportar sem uma formatação ou um arquivo de legenda WebVTT. Normalmente eu costumo exportar em SRT mesmo. Beleza. Ou ainda, quando eu for exportar esse vídeo, eu vou vir aqui, na minha opção, vou clicar qualquer opção aqui que eu dependendo do formato, vou clicar personalizado, que eu personalizo. Vou colocar aqui o container MP4 e o formato H264. Beleza. Para eu trabalhar com a minha legenda, eu tenho que vir aqui nessa última opção, tá vendo? Configurações de legenda, e ele vai estar desmarcado, você precisa marcar. Porque aí você vai exportar essa legenda separada, ou você vai exportar ela queimada no vídeo, dentro do próprio vídeo, né? Que é o mais comum. E aqui, quando você vai exportar ela separada, você tem aquelas mesmas opções que eu mostrei. Você vai selecionar o tipo de legenda que você vai colocar. Eu costumo colocar SRT. E qual você precisa marcar isso aqui, incluir a legenda que você vai exportar. Se você tiver vários, por exemplo, inglês, português, francês e tal, você vai clicar aqui também para exportar. E aí você coloca o formato do arquivo que você quer e exporta. E aí ele vai gerar uma track de vídeo e ele vai também gerar as tracks, na verdade os SRTs, né, de cada uma legenda, se for em inglês, se for em espanhol, português, enfim, tudo que você criou. Beleza? Para construir legenda no DaVinci é basicamente isso. Agora a gente precisa falar sobre, inclusive o DaVinci tem algumas ferramentas sobre boas práticas para construir uma legenda, tá? Eu queria aqui umas dicas para a gente construir uma legenda mais efetiva. Isso são regras de acessibilidade, inclusive. Por exemplo, a primeira coisa é sobre quebra de linha. Quando você vai quebrar, você pode quebrar as linhas da sua legenda, das suas falas, mas é importante que cada linha faça sentido. Você não pode cortar o sentido da frase no meio e passar para outra, porque isso não é conveniente. Aqui, quem vai estar lendo pode se confundir. A segunda coisa é a quantidade de caracteres por linha, tá? Então, por exemplo, isso é a quantidade de caracteres que fica interessante para um ser humano ler. Então, por exemplo, por linha, o máximo de caracteres é interessante você colocar ali 32 caracteres. E eu vou te ensinar no DaVinci como é que você configura isso, tá? Caracteres por segundo, né? Que é o famoso CPS. Isso é o mais importante, que é a quantidade de caracteres que um ser humano consegue ler, um ser humano normal consegue ler por segundo. Então não adianta você colocar 50 caracteres dentro de uma linha que vai ficar desconfortável para as pessoas não vão conseguir ler, não vão conseguir entender o contexto, enfim. Então é importante você colocar abaixo de 20, tá? No máximo 20, para que as pessoas possam ler. O DaVinci ele faz um cálculo, eu vou te mostrar onde é que você faz isso. A quantidade de linhas, eu acho que isso até a maioria das pessoas já sabe, né? O máximo de 2 linhas, para que não fique desconfortável, para que você consiga fazer um CPS tranquilo. O tempo de exposição também é importante, tá? Normalmente a gente coloca entre 1,35, pode colocar 2 segundos de mínimo e 6 segundos de máximo, né? Isso é até uma convenção. E a fonte, é importante você não usar fontes com serifa, né? Fontes serifadas, né? Então, por exemplo, existem algumas fontes que são mais utilizadas, que são Arial, Universe, né? São fontes um pouco mais recomendadas para esse tipo de trabalho, tá? Mas normalmente fontes sem serifas. A cor, é importante você colocar
normalmente sempre branco, mas com a borda preta, uma borda preta chapada por fundo, né? Sem negrito ou itálico, não se coloca negrito ou itálico. Em itálico existe algumas, por exemplo, quando a pessoa está fora, enfim, mas isso aí é uma outra coisa. Mas por padrão, por exemplo, a pessoa vai fazer a pessoa está fora de quadro e está falando um voice-over, aí tem uma outra convenção. Mas por padrão você não faz uma legenda em itálico ou em negrito, você não faz isso, tá? Então aqui no DaVinci ele tem umas ferramentas para a gente fazer essa medição. Quando a gente clica em uma legenda, aqui ó, ele tá vendo? Ele tá dando o CPS aqui vermelho, tá dando 26 caracteres por segundo, tá? Isso é bastante. Mas ainda assim você consegue ler, né? Você tá doido, Vânia? Você vai matar essa criança? Mas isso é um pouco o limite. Por exemplo, por que ele tá me dando aqui, ele tá ficando vermelho? Porque eu fiz uma configuração. Quando eu venho aqui com o botão direito e venho em legendas, eu posso configurar o máximo de caracteres por linha. Eu coloquei 32. Mínimo caption duration, né? Que é a quantidade mínima de duração. E o máximo de caracteres por segundo. Então, ele me deu 20 segundos. O que acontece? O máximo de caracteres por linha é 32, então significa que quando chegar a 32 caracteres, ele vai automaticamente quebrar essa linha, sem eu precisar ficar dando Enter, beleza? E aqui é toda vez que eu criar como é que se diz? Uma nova legenda, ele vai criar com 2 segundos, porque é o mínimo que ele cria, tá? E aqui é o máximo de caracteres por segundo que ele vai me mostrar. Ele vai falar, ó, tá passando, tá vermelho. Isso aqui um ser humano não vai conseguir ler, beleza? Então, eu posso aumentar, né? Eu devo aumentar. Você tá doido? Ó. Você tá... Pra tentar chegar no máximo que eu... Você tá doido, mais Vânia? Você vai próximo, matar essa criança? mais próximo que eu coloquei, né? Que é o 20 caracteres por segundo ali. Às vezes você não consegue fazer isso, mas na maioria das vezes você vai conseguir fazer, né? É importante você sempre se atentar a isso. Basicamente é isso para você trabalhar com legenda dentro do DaVinci Resolve. Não tem muita complexibilidade. Ele consegue resolver bastante coisa já dentro do DaVinci. Eu tinha muito problema em outros softwares, mas eu achei muito legal a maneira como isso foi implementado dentro do DaVinci, né? Desde a versão 15, inclusive. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível a gente vai estar tentando sanar. Se você gostou, compartilha, curte, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante, né? E aí, se você tá no Instagram e quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu tenho um perfil chamado Ricardo Editor, onde eu dou várias dicas de edição, né? Dentro do DaVinci Resolve, algumas boas práticas de como você deve trabalhar, como você deve se comportar na área. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.